Meditar na palavra de Deus. E também saúdo aos irmãos que estiverem ligados pela internet, pelo vídeo. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de Jesus segundo São João. Todos já encontraram? Sim. Amém. Então vamos meditar na palavra de Deus e trazer a revelação do Senhor nessa noite. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando o outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-se, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Amém? Você vê que o evangelho de Jesus é um evangelho claro, é um evangelho específico. E Jesus estava no meio de uma multidão muito grande, e ele precisou entrar num barco e passar para o outro lado do mar, outro lado das praias, e o povo continuaram procurando. Onde está Jesus? Para onde ele foi? Começaram a procurar por ele. E Jesus ele fugiu da multidão, porque olhou para o coração da multidão e viu que a multidão não estava interessada em salvação. Aquela multidão não estava interessada em vida eterna. Tá vendo? Porque para Deus, viver essa vida para Deus é muito pouco. Essa vida aqui na terra para Jesus é muito pouco, porque é uma vida muito perecível, é uma vida muito frágil, é muito secundária a sua vida aqui. Jesus não veio a esse planeta para fazer sinais e juntar um monte de fanáticos em volta dele, aquele povo lá, um passando por cima do outro, só em função da comida que perece e dos sinais. Mas Jesus veio a esse mundo para trazer um recado importante de Deus para o mundo, para dizer para o homem que há salvação, que há vida eterna. E ele é o representante e a autoridade de Deus para trazer essa revelação a todos os homens, a vida em Deus, a vida eterna. E quando Jesus começa a fazer sinais, e a multidão começa agora a segui-lo, eles buscavam Jesus, mas os seus corações estavam interessados naquilo que Jesus poderia fazer para essa vida. Os seus corações não estavam focados em buscar a Deus para mudar de vida, para mudar os hábitos pagãos, para quebrar os altares da apostasia, para quebrar os altares do paganismo, os altares dos deuses pagãos. Eles não estavam buscando a Jesus para mudar de vida, para se tornar um cidadão do céu. Eles queriam apenas que Jesus multiplicasse pão para eles, que Jesus multiplicasse a água para eles, né? Não tem pessoas que querem Jesus para Jesus. Eu consegui 2 casas, Jesus me deu 2 casas. Jesus me deu 3 carros. Isso é a glória, né? Poxa, é a glória, né? E se tiver 50 anos, daqui 50 anos já foi. Ficou a casa e o carro, né? É isso. Para Deus, para Deus isso não permanece, né? As pessoas acham que buscar a Deus é uma função. Eu comprei uma chácara, e muitas vezes a chácara vai tirar ele da igreja, porque ele vai para a chácara e não vai mais para a igreja. É verdade. Eu comprei um carro que nem barulho faz, aí pega o carro que não faz barulho, podia pegar o carro que não faz barulho e ir para a igreja, é bênção. Glória a Deus, né?
Ir para a igreja é muito bom, mas pegar o café, viagens longas, para longe da igreja, para longe do altar de Deus, já não é bom. Então, qual é o objetivo do reino de Deus? Qual era a missão de Jesus nesse mundo? É chamar a humanidade, chamar os homens e as mulheres, tirar o jugo do pescoço do homem. Jesus entrou nesse planeta para arrancar o jugo do pescoço e dos ombros, o jugo da doença, o jugo das mentiras do diabo, o jugo da heresia, do paganismo, arrancar os ídolos, arrancar os apretextos benzidos de cima dos homens e determinar que o homem é um cidadão do céu dentro de uma aliança no Espírito, na comunhão plena com Ele. Ele disse, eu vim para que tenhamos vida, mas a vida de Deus, a vida que não acaba mais. O nosso alvo não é uma vida para aquilo que perece. O nosso alvo é uma vida para aquilo que permanece, para a vida eterna. Quando eles encontram Jesus, os discípulos se apresentam para a multidão, e a multidão, onde é que está Jesus? Ele multiplicou os pães para nós, né? Os peixes, agora nós vamos seguir Jesus direto, né? A multidão vai estar atrás. Jesus está, Senhor, nós estamos com fome. Jesus, traga uma pedra. Pão para todo mundo. Eu pensava que era assim. Mas Jesus não vai trazer só um pão para alimentar o corpo físico. Jesus vai trazer um pão, um alimento da vida que não acaba mais. A água da vida. Quando Jesus fala de água, ele fala de água da vida. Olha quando Jesus se refere à vida com ele. Ele diz assim, olha, quem crê em mim, está em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Quando Jesus fala com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, ele diz, mulher, se tu conhecera quem é que te diz dar de beber, tu me pediria uma água. E eu te daria uma água que se fará dentro de ti um rio de água viva que salta para a vida eterna. Jesus é a ponte, Jesus é o pontífice de Deus. Jesus é o pontífice de Deus. Jesus é a ponte de Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. As pessoas acham que para ser salvo tem que estar dentro de uma comunidade, sendo arrancado, sugado por espertalhões. E não é ser salvo, é você se apegar a Cristo. É você amar Jesus mais do que essa vida. É você não viver mais, mas Cristo viver em você. Porque Ele trocou de lugar conosco. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida de Deus. Então, viver com Deus é viver debaixo da revelação da palavra de Deus. Debaixo do conhecimento da palavra. Quando a multidão encontra Jesus, Jesus diz para a multidão, trabalhai, isso no versículo 37, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então eles disseram-lhe, pois, que faremos para que executamos a obra de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. As pessoas acham que a obra de Deus é você se tornar um escravo de alguma coisa, né? Vamos agora colocar um livro nas costas, subir um monte todo e descer. Vamos agora se autodepreciar. A obra de Deus é crer em Jesus de todo o coração. É receber o recado de Deus e guardar. É observar aquele que é o enviado do céu. É entender que Jesus é a nova forma de Deus e que aquela forma adâmica não serve mais para nada. Tanto é que o ser humano vive totalmente doenças, é violência, é morte, é destruição, é assalto e não tem governo que resolva tanta violência, porque a violência está no coração do homem através dos espíritos da maldade. Como é que pode vencer isso? Se as pessoas der lugar para Deus, abrir o coração para Deus e se tornar filho do amor de Deus, esses demônios da violência, da raiva, do ódio, da maldade serão dissipados,
serão jogados por terra. Então, a visão de Jesus é a transformação do coração em Cristo, porque Jesus é o Verbo de Deus, ele veio para escrever as leis de Deus no coração do homem. Jesus veio tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne com as leis de Deus escritas no coração. Veja que Jesus está preocupado não com a comida que perece, mas com a comida que permanece. Ou receber de Deus algo que faz a transição. Essa é a verdadeira transição, né? Fala em transição aí na visão esotérica, né? A verdadeira transição do homem é o homem transcender em Cristo. Sair do estágio adâmico, da vida inferiorizada, separada, da vida no lugar da alegria, o homem tem tristeza. No lugar da certeza, o homem tem dúvida. No lugar do homem ter fé e confiança, tem medo. E Jesus veio quebrar todas essas grilhões, essas prisões. Jesus veio ligar o homem a Deus. E Jesus está no meio de uma grande multidão. E a multidão começa a olhar para Jesus só para que Jesus alimentasse-os de pão. Pão que come hoje para comer amanhã de novo, né? Jesus não veio trazer só esse pão. Jesus veio trazer o pão que alimenta o homem e leva para a vida eterna. O pão da vida. Jesus é o pão da vida, o pão da imortalidade. O pão da vida que não acaba mais. Jesus disse que Deus selou essa obra. Ele diz aqui no versículo que nós estávamos lendo aqui, 27, ele diz, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Deus selou direito. Como tínhamos perdido tudo em Adão, recebemos tudo em Cristo. Por isso que a fé tem que ser por confissão, por consciência racional. A fé em Jesus não é uma coisa louca, imagem, a pretexto. A fé não tem nada a ver com coisas benzidas, porque de benzimento nós já saímos quando não conhecia Jesus. A fé está ligada a uma comunhão perfeita no Espírito de Deus. Ele selou esse direito, essa obra. Jesus foi autorizado pelo Pai a entrar nesse planeta e nos chamar para um propósito de uma comunhão perfeita com Deus. Jesus veio derrubar o muro da inimizade e levantar um propósito de comunhão perfeita do homem com Deus. E o povo encontra Jesus, eles acham Jesus, procuram até achar Jesus. Quando eles encontram Jesus, eles disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Essa pergunta deve ter muita gente perguntando, né? Será que eu tenho que estudar livros? Bastante livro de informações esotéricas ou coisa parecida, do Cosmo, por exemplo, estudo tanto o Cosmo, né? Aí você percebe que para você entrar numa empresa, você precisa conhecer o dono da empresa, né? Ou alguém que toma conta do RH da empresa. Para entrar no céu, né? Olhar para o cosmos, ou o buraco negro, eu conheço o planeta. Você tem que conhecer o dono do cosmos, né? Você tem que ter comunhão com o dono do cosmos. Por isso que ele fala, eu sou a porta. Ninguém entra no reino de Deus se não passar por Jesus. Então não adianta ser um estudioso de genealogia, estudar o tremor físico do planeta. O planeta estremeceu, eu sou uma autoridade em terremoto, né? Se estuda tanto das coisas que são de Deus. Mas para entrar no céu, primeiro tem que passar por Jesus, porque Ele é a porta. Ele é o pontífice de Deus. Jesus é a ponte entre Deus e os homens. E quando a multidão se interessa, está com Ele, mas estão atrás de coisas. Jesus não é só isso. Jesus não é só alimento físico. Jesus é alimento eterno. Jesus é um projeto para a eternidade. E quando a obra de Deus, sabe qual é a obra de Deus? É crer em Jesus. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Quem foi que Ele enviou? Não foi Jesus.
Quem foi que Deus enviou a esse planeta para ser o representante dele? Não foi Jesus? Jesus é o representante. A Bíblia diz que Jesus é herdeiro de tudo. E a Bíblia diz que somos co-herdeiro com Jesus. Nós não estamos em guerra com o inferno, porque o inferno já foi derrotado. Nós estamos em estágio de ocupação. Existem muitos crentes em uma guerra, uma violência de guerra, gente. Nós não estamos em guerra com o inferno já foi derrotado. Quando você toma posse do direito, da herança, do revestimento de Cristo, os demônios vão lhe ver com uma autoridade e eles têm que submeter ao nome de Jesus. Então, qual é as guerras que nós temos que jogar por terra? As forças que agem. É o império das doenças. É tanto nome de doença. Tem doença que eu tenho que chamar um médico especialista para fazer uma lista de ter tanta doença, né? Mas cada doença tem um demônio por trás. Só que todas essas doenças e cada demônio, Jesus já derrotou na cruz. Essa é a questão. Todos os impérios e domínios foram rebaixados diante da elevação que Deus elevou Jesus. Jesus venceu e nós vencemos com ele. Então não é celular pré-pago, é a benção pré-paga. Todo mundo pagar a benção para Deus. E é caro. Tem que pagar a benção para Deus e é muito caro a benção. Não é pré-pago a benção de Deus, o preço já foi pago. Você só precisa crer naquele que Deus enviou e aceitar que Jesus é o Messias. Que ele é o enviado do Senhor. Quando você crê na ponte, que Jesus é a ponte, quando você crê na mensagem que Jesus trouxe para todos nós, pela sua palavra, então você começa a tomar posse do direito e da herança. Aquilo que fazia você sofrer, agora vai ter que sair da sua vida e você vai ser feliz. Porque Jesus não trouxe alegria. Ele mesmo disse, eu vos deixo a minha paz e não vos dou a paz como o mundo dá. Porque eu vos deixo a minha paz e a minha paz eu vos dou. Não tem nada a ver governo do sistema do mundo com o governo do sistema de Deus. É tudo diferente. A paz não é do mundo, a paz é do tipo de Jesus. A alegria não é do mundo, a alegria é do tipo de Jesus. Deus, ele é exclusivo no que é dele. O que é de Deus, que ele tem para seu povo, é dele, é de Deus, é da parte de Deus, não é da parte do mundo. Aí quer misturar, né? As pessoas querem misturar. Ah, eu sou tão feliz porque é no mundo, a felicidade do mundo, não. A sua felicidade tem que estar em Cristo. A felicidade de Jesus, alegre em Jesus. E tudo que você vai fazer, você já tem dentro de si a alegria de Jesus. Em João capítulo 17, versículo 13, Jesus fala: eu vos peço, Pai, ainda no mundo, que eles tenham a minha alegria em si mesmo. Quando você tem o que é de Jesus, não é do mundo, é de Jesus. Porque esse mundo não é sujeito a Deus. Esse mundo não se sujeita a Deus. Porque estão na carne, e a carne não se sujeita a Deus. O homem só se sujeita a Deus quando está no Espírito, porque o Espírito se sujeita a Deus, mas a carne não. A carne é Adão, e o Espírito é Cristo. Amém? Uhum. Glória a Deus. Glória. Então a multidão, e existe tantas multidão hoje que quer Jesus com um propósito finito, né? Ah, eu quero muito encontrar Jesus, mas eu quero que Jesus me dê uma coisa finita. Jesus não quer lhe dar uma coisa finita, uma coisa que acaba aqui. Jesus quer derramar na tua vida algo que não acaba mais. Algo para você comemorar lá, quando chegar lá. Ele sabe o que é melhor mais do que nós. Nunca questione a inteligência de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Pedimos as bênçãos do Senhor, oramos ao Senhor e Deus nos surpreende com... Quando nós pensávamos que não estava bem, Deus nos surpreende com algo melhor. Muitas vezes se apegamos a algo. Né? Ah, pastor, eu me apeguei a essa casa, não vende de jeito nenhum. E muitas vezes Deus tem uma casa melhor do que aquela. Aí quando você não quer vender, aí Deus agora vende que eu tenho uma coisa melhor.
Eu não quero vender essa casa, mas eu tenho uma melhor para você. Aí você vê Jesus, que casa linda. Deus tem planos para a nossa vida que são muito melhor do que os nossos planos. Quando nós deixamos ser guiados por Ele, não tememos, não tememos. Deixa Deus guiar os teus caminhos. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Deus sabe o que é melhor para nós. Mas nós devemos servir a Deus não pelo interesse material, mas servir a Deus por amor a Ele. Amém? Por amor do Senhor. Porque Deus é amor. O Senhor é um Deus de sensibilidade, né? Diria que Deus é romântico, né? Por isso que Jesus chama Jerusalém de esposa de Deus, a igreja é chamada de noiva, porque Deus é romântico, Deus é amor. Aqueles que são sensíveis a Deus são guiados pelo Espírito Santo, porque tem a sensibilidade do Espírito Santo. Os acha que a força está na violência, mas a força não está na violência, a força está na autoridade. Amém? Deus é a autoridade. O tanto de demônio nesse mundo, um demônio grande, né? Cada tipo de demônio no inferno que dá 50 metros de altura. Nossa. Chega perto de Jesus, Jesus só na altura de... O demônio cai por terra. Autoridade. Amém? Amém? Não é violência. As pessoas acham que violência é força. Violência não é força. Violência é coisa animal, diabólica, né? Que a violência... Ela acontece no mundo porque o ser humano é irracional, é animal, né? É instinto animal. Mas se vence uma guerra com inteligência e sabedoria. O Senhor diz que o princípio de Deus, o princípio da sabedoria de Deus, é o temor do Senhor. Por que temor do Senhor? Porque deixa Deus agir, porque deixa Deus tratar, porque sabe que Deus é maior, que Ele tem uma saída, Ele tem uma solução. Amém? Você vai lutar com uma doença, luta junto com o médico e você nunca ouviu falar de Jesus. Aí termina morto na sala de cirurgia. Quando você conhece Jesus, aí você vai lutar com o médico com a doença em nome de Jesus. Aí é diferente, a doença será vencida. Porque Jesus entrou na guerra, né? Porque Jesus já derrotou a doença na cruz. Eis a questão. Nada que Deus vai fazer nesse mundo, Ele não já pagou o preço do direito. Para Deus entrar no mundo, Ele fez uma aliança com Abraão, porque Deus não trabalha na ilegalidade. Ele fez uma aliança com Abraão, e através de Abraão, ele profetizou que abençoaria todas as famílias da terra através do bendito que nasceria da geração de Abraão. Ele diz, da tua semente, haverá um varão na tua semente, e pela tua semente eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus estava falando que enviaria Jesus na geração de Abraão e através de Jesus o Senhor estenderia a promessa e a bênção do tipo de Abraão para todas as famílias da terra. Deus trabalha em cima de legalidade por escrito ainda mais, né? Além de Deus ser legal no que Ele faz, Ele deixa escrito. Por isso que a palavra de Deus é a verdade, amém? Amém. Se você crê no que está escrito, então viverá as promessas de Deus e não há como temer, não há como recuar, porque aquele que escreveu o testamento, ele é fiel. A bênção é nossa em nome de Jesus. Me digam comigo, eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Eu viverei as promessas de Deus. A minha casa é abençoada, meus filhos serão abençoados, serão livres dessa violência, livres da maldade, porque estamos debaixo do governo de Jesus, da autoridade de Jesus. Amém? Há tanta coisa nesse mundo que se você não tiver imunizado pelo poder de Deus, você não consegue passar. São situações terríveis, porque existem autoridades, muitas autoridades e principados. E a pessoa pode perecer nessas autoridades. Precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus, que é a autoridade soberana, para termos livramento do Senhor diante de qualquer confronto, qualquer situação. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Está vendo? A vida do homem de Deus, da serva do Senhor, do povo de Deus, está escondida em Jesus. Então, quando se procuram-se a alma, a vida
de um servo de Deus, de um jovem que serve a Deus, do homem que serve a Deus, a vida dele está escondida em Jesus. Deus nos escondeu em Jesus, nos guardou em Jesus, porque Jesus, ele é o representante desse planeta. Ele será juiz. Hoje ele é advogado na promotoria do céu. Hoje Jesus é advogado da igreja e dos homens. E Jesus não julga agora, ele só prega, né? Ele só prega a palavra, mas naquele dia, no dia do juízo final, quando Jesus sentar no trono branco, ele será juiz. E naquele dia ele vai cobrar o que ele pregou, o que ele falou, quem recebeu, quem viveu, né? Quem achou graça na palavra dele, quem recebeu a sua palavra, quem praticou, quem amou a sua vinda, quem está se preparando para se encontrar com ele. Naquele dia ele vai colher a semente e o fruto que ele plantou. Porque a palavra de Deus é sementes. E a semente de Deus ela é lançada na terra, procurando terra boa para dar fruto. Naquele dia, o Senhor vai chamar os frutos. Aonde é que deu fruto? Amém? Os que ouviram a palavra e tornaram-se praticantes da palavra de Deus, né? Jesus não veio trazer julgo. Jesus não veio trazer julgo. Pessoas que vivem uma fé de julgo, debaixo de julgos terríveis, julgos financeiros, né? Tudo por dinheiro, né? Jesus não veio trazer julgo. Ele disse que veio tirar um fardo pesado de cima de nós e colocar o fardo dele que é leve. Quando ele escreve a carta Apocalipse, ele fala para os irmãos da igreja de Apocalipse, ele diz: e eu não vos deixarei mais julgo sobre vós, mas o que tende, retende até que eu venha. Deus, ele é um Deus que o propósito de Deus é tirar julgo. Isaías 10, 27, ele diz: e eu, naquele dia, por causa da unção, será quebrado o jugo do pescoço e dos ombros. Então, vamos citar dois jugos. Em nome de Deus se prega um evangelho pesado. Parece aquele evangelho do final da vida de Salomão. Salomão cobrava um imposto tão pesado de Israel, que quando Salomão estava velhinho, já desviado do evangelho, porque Salomão se desviou, porque foi construir templo para os deuses pagãos, né? Aí se desviou, Salomão se desviou do evangelho e foi construir templo para o deus pagão. Tem gente que adora construir templo, né? Mas os templos saem das costas do povo. Salomão adorava construir templos bonitos, mas saia das costas do povo de Israel, dos tributos das costas do povo. E o povo não aguentava mais. Ele estava bem velho, aí anunciaram que um filho de Salomão, Roboão, e Jeroboão era um ajudante dele, né? Mas Roboão era filho. Aí os anciãos de Israel das tribos fizeram uma reunião urgente. Glória a Deus, agora Salomão vai sair do trono, ninguém aguenta mais esses tributos. Nós amamos Deus, mas esse tributo não dá, né? Aí foram falar com o filho dele: não, meu pai foi fraco com vocês, eu vou cobrar tributo é mais. Aí o povo, né? Não é verdade? Então as pessoas querem pôr um jugo sobre o povo para poder amar a Deus, quando Jesus é a ponte. Eis a questão, né? Jesus, muita gente queria estar na igreja, muita gente queria estar servindo a Deus, mas tem medo do jugo, né? Dos tributos. Eu quero convidar uma multidão que quiser estar conosco na igreja. Na nossa igreja não tem tributo e não tem jugo. O único jugo que tem na igreja é o jugo de Jesus. Amém?